Eu já vou começar falando os personagens que eu mais gostaria que aparecessem nos filmes, mas não apareceram. A gente só vê eles no livro. Quem viu o filme não sabe da existência deles, não sabe a história deles, que é a família do Voldemort. Vocês acreditam que no livro conta a história de toda a família do Voldemort? De tudo, do pai, do avô, da mãe dele, tudo que aconteceu com ele? É muito incrível. É sobre esses personagens que a gente vai começar. E a gente descobre sobre eles por meio de uma memória. Sabe aquelas memórias da penseira do Dumbledore, que fica no escritório dele, onde ele pega as memórias que ele coletou, coloca lá e consegue estar dentro da memória da pessoa, vendo tudo o que aconteceu, como se ele estivesse lá? Então, algumas dessas memórias que ele coletou são da família do Voldemort. E nós vemos 3 personagens. A Merope Gaunt, que é a mãe do Voldemort. O Morfino Gaunt, que é o tio do Voldemort. O Servolo Gaunt, que é um avô dele. Então nós vamos falar aqui, vamos focar primeiro na Merope, que é a mãe do Voldemort. Ela morava com o pai e com o irmão. Só que o pai e o irmão eram muito abusivos com ela. Eles maltratavam ela psicologicamente, fisicamente também. Acabava que ela não tinha confiança para fazer magia. E ela não conseguia fazer algumas coisas, era tímida por causa de tudo que eles faziam com ela. E eles achavam que ela era um aborto. O que é um aborto no mundo de Harry Potter? É quando uma pessoa que é bruxa, nasceu de uma família bruxa, não tem poderes, não demonstra poderes. Como se fosse o zelador lá do filme, o Sr. Filch, ele é um aborto. Ele é um bruxo, mas ele não tem poderes. Sem falar que ela era muito feia, que descreve nos livros que ela não era bonita, e ela também era responsável por fazer todos os trabalhos lá dentro da casa, os trabalhos domésticos. Eles, assim, maltratavam ela muito. Ela cuidava de tudo, mas eles acabavam com ela. Eles também eram uma família que tinha muito preconceito. Por quê? Porque eles se achavam melhores do que os trouxas, por serem bruxos. E eles se achavam melhores do que outros bruxos, porque eles eram de uma família de sangue puro. Como diz no livro, a família de sangue puro são famílias que não têm ali na família uma mistura de algum trouxa. E eles não eram ricos. Eles viviam na pobreza miserável, moravam no meio da floresta. E mesmo assim, eles se sentiam superiores, eles se sentiam melhores do que os outros. Outro motivo que eles tinham esse preconceito, que eles se sentiam melhores, é porque eles eram descendentes de Salazar Sonserina. Viram o sobrenome deles? Salazar Sonserina é um dos fundadores de Hogwarts. Ele é o cara que fundou a Casa da Sonserina. E eles eram descendentes diretos de Salazar Sonserina. E por isso também eles herdaram mais uma coisa. Eles eram ofidioglottas. Significa que eles podiam conversar com cobras. Lembra que o Voldemort consegue conversar com cobras? Sai, René. Saber a língua das cobras não vai salvá-lo, Potter. Ele só obedece a mim. Eu sei que você já viu nos filmes que o Harry também podia conversar, mas é porque ele tinha um pedaço da alma de Voldemort dentro dele. Tanto que depois que o pedaço da alma do Voldemort morreu dentro dele, ele não conseguiu nunca mais conversar com cobras, tá? Então, eles eram uma família puro sangue, eles eram descendentes de Salazar Sonserina, eles conseguiam falar com cobras. E aí, na história, entra um novo personagem, que é o Tom Riddle, que, vocês já sabem que assistiram o filme, é o pai do Voldemort. E o Tom Riddle, ele era um trouxa que morava ali perto da casa deles e passava ali a cavalo de vez em quando. E a Merope, a mãe do Voldemort, via ele. E ela acabou se apaixonando por ele. Ele era muito, muito, muito bonito. E ela era muito, muito feia. E ela sabia que ela não tinha nenhuma chance com ele. E o que aconteceu foi que o irmão dela, o Morfino, ameaçou matar ele, porque ele descobriu que ela tinha um crush nele, né? Tinha uma apaixonite nele. Só que aí, em vez de matar, ele acabou dando urticárias nele. E por causa disso, ele acabou sendo preso. E o pai dele também, porque ele não podia fazer isso com os trouxas, né? E o ministério viu o que aconteceu, foi lá, apurou e acabou prendendo os dois. Tem mais coisa aí nessa história dessa prisão que não dá para comentar agora. E depois eu falo com vocês sobre isso. Mas os dois foram presos. E o que aconteceu foi que ela ficou finalmente livre. A Merope ficou finalmente livre para fazer o que ela quisesse, não era mais subjugada pelo pai, pelo irmão. Ela conseguia fazer as magias dela lá e ela usou magia para conquistar o Tom Riddle, porque ele não gostava dela. E
ela não se sabe exatamente o que ela fez. Não se sabe, porque no livro não descreve se foi uma poção do amor ou se foi a maldição Impérios, que é aquela maldição que você consegue controlar a pessoa e a pessoa faz tudo o que você quer. Então ela acabou conquistando ele por meio de magia. Ele realmente não gostava dela, mas depois que ela usou essa magia, que a gente não sabe o que pode ser, ele se casou com ela e ela ficou grávida. E aí ela pensou: bom, agora que a gente vai ter um filho, talvez se eu tirar a magia dele, ele vai gostar de mim. Ele vai se sentir assim. Ele não só vai gostar de mim, mas ela sentia que ele talvez se sentiria obrigado a continuar com ela, porque ela estava grávida. Só que, quando ela desfez a magia, gente, ele capou a mula. Porque ela não era agradável de se olhar. Ele estava com uma pessoa que ele não conhecia, que ele não tinha ideia de quem era, porque ele foi enfeitiçado. Tendo um filho com uma mulher, enfim, ele realmente não assumiu a responsabilidade ali de ser pai. E ele fugiu, foi embora, não quis saber dela. E ela, gente, essa Merope, caiu numa depressão, porque ela era apaixonadíssima nele. Ela ficou muito, muito, muito depressiva e não tinha mais gosto de viver. E ela acabou morrendo no parto do filho deles, que é quem? Tom Servolo Riddle, que é o Voldemort, o filho da Merope, com o trouxa Tom Riddle. Pois é, se você não sabia, o Voldemort é filho de um trouxa. Exatamente. E ele com todo aquele preconceito com os trouxas, com quem não era puro sangue, etc. E aí ela morreu e o filho dela ficou no orfanato. O Voldemort cresceu no orfanato. E vocês lembram que eu disse que tem mais história lá sobre aquela prisão que aconteceu do pai e do irmão da Merope, que é o avô e o tio do Voldemort? Pois é, tem mais coisa lá. E também, você quer saber o que aconteceu com eles depois? Porque eles foram para Azkaban, até aqui onde eu tô te contando, mas depois eles voltaram, tá? Eles ficaram lá só por um período. O Voldemort, quando ele estava mais velho, ele acabou descobrindo onde eles moravam. E se você quer saber o que aconteceu com eles, eu posso contar a história completa em um vídeo só sobre eles. Então comenta aqui se você gostaria de um vídeo assim que eu faço. Porque, gente, a história deles é fascinante. E quando você quer entender mais sobre o Voldemort, você tem que entender sobre a família deles. Tem mais detalhes muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês, mas não dá para fazer nesse vídeo. Então comenta aí se você quer ver esse vídeo, um vídeo só focado neles que eu faço. Mas, resumidamente, essa é a história da família Gaunt, personagens, esses três que eu adoraria ver na série e que todo mundo que não sabia que eles existiam vão adorar ver a história deles. Comenta aí se você sabia que existia toda essa história lá nos livros e se você tá curioso para ver o que vai acontecer. Vamos pro próximo personagem que não apareceu nos filmes? Então, a gente vai falar agora de um elfo doméstico, uma elfa doméstica, a Winky, que foi por causa dela que a Hermione criou o FALE, que é o Fundo de Apoio à Libertação, à Liberação dos Elfos. Ela queria ajudar os elfos a serem livres, a não precisarem ter esse trabalho escravo, porque eu não sei se você sabia, mas os elfos, eles não recebiam dinheiro para trabalhar não, tá? E eles eram muito maltratados pelos bruxos, que eram os donos deles. Nem todos os bruxos, mas era difícil você achar algum bruxo que não maltratava os elfos domésticos. E aí a gente descobre, lá no livro do Cálice de Fogo, que existe um monte de elfo doméstico trabalhando em Hogwarts. Exatamente. E lá eles eram bem tratados, sim, tá bom? Eles não recebiam, mas eles eram bem tratados. Quem você achava que fazia comida? Quem você achava que arrumava a roupa dos meninos quando eles chegavam lá do Expresso de Hogwarts? Chegavam na escola, tava tudo, as malas deles estavam lá, tava tudo arrumadinho, a cama, o quarto. Quem que você acha que arrumava? Era tudo os elfos domésticos. A comida não surgia do nada. Eles estavam fazendo lá na cozinha. E o fato de não ter a história da Winky, dessa elfa doméstica, no filme, faz com que não tenha toda essa história da cozinha lá de Hogwarts, dos elfos domésticos de Hogwarts, essa história do FALE, que é o Fundo de Libertação dos Elfos Domésticos, que a Hermione criou, porque não tinha a Winky. Então, para vocês verem o quanto que essa personagem é importante, e eu acho que vai ter ela, sim, na série, porque ela vai desencadear todos esses outros momentos, essas outras cenas que vai ser muito legal de assistir, que são importantes para a história, são importantes para a personagem da Hermione. Ela era uma elfa doméstica da família Crouch. Quem que é a família Crouch? A gente tem lá, a gente conhece nos filmes o Bartô Crouch.
Ele é o cara que vem apresentar o torneio Tribruxo lá em Hogwarts, quando vai começar o Cálice de Fogo. Ele é o representante do Ministério para esses jogos e competições. Tanto que a Copa do Mundo de quadribol foi ele que organizou, foi ele que estava cuidando de tudo. E você lembra que lá na Copa do Mundo de quadribol teve a marca negra e virou uma bagunça? Então, o que aconteceu lá é que culparam a Wink. A Wink, que foi culpada no filme, mostra que o Harry, eles suspeitavam do Harry, porque o Harry estava lá na cena do crime, mas não foi ele realmente o que está lá no livro, não é essa história que eles contam. Quem estava lá na cena do crime era a Wink, e ela estava lá com a varinha que conjurou a marca negra. E tem mais uma pessoa aí nessa história que eu vou contar para vocês, que é o Bartol Crouch Jr., que é filho daquele homem lá do Bartol Crouch, que a gente viu nos livros. O filho dele, ele estava ali, era para ele estar em Azkaban, mas ele estava ali porque o pai dele estava escondendo ele numa capa de invisibilidade, e a Wink era responsável por cuidar do filho dele, por manter ele ali em ordem. E como que ele não fugia? Porque o pai dele colocou nele a maldição Impérios. Só que nesse dia, ele conseguiu se desvencilhar da maldição Impérios e conjurou a marca negra. E ele culpou, né, ele incriminou a Wink lá, deixando a varinha com ela. E é óbvio que o Bartol Crouch Sr. achava que sabia que foi o filho dele, né, que conjurou, só que ele não podia falar para as pessoas, então ele teve que bancar uma imagem de durão e fazer o que ele tinha que fazer com a Wink. Então, quando o pessoal lá do Ministério encontrou ela, ela jurava de pé junto que ela não sabia fazer aquele feitiço. Mas como ela que estava com a varinha que tinha sido lançado o feitiço, ela acabou sendo culpada. E por causa disso, o Sr. Crouch Sr. lá libertou ela, que era para ele não ter nenhuma associação com as coisas de Voldemort. Como assim libertou ela? Porque o elfo doméstico, ele tá ligado àquela família. Ele só é liberto, ele só para de trabalhar ali se eles dão uma peça de roupa para eles e eles são libertos. Mas para um elfo doméstico, isso é uma desgraça, isso daí é uma vergonha, significa que eles não fizeram bem o trabalho deles. Então a Wink ficou muito desesperada, ficou com muito medo. Isso para ela era o fim do mundo por causa da cultura deles, a cultura do elfo doméstico. Para ela foi assim, horrível. Então, como o chefe dela, que era o Bartol Crouch Sr., não queria nenhuma associação com as coisas de Voldemort, ele era muito preocupado com a imagem dele, por ser do Ministério, ele não queria demonstrar que ele tinha alguma coisa a ver com Voldemort. Só que quando ele estava libertando ela, a Wink ficou tão triste, mas tão triste, que ela gritava e implorava para o Sr. Crouch não libertar ela, que ela queria ficar com a família Crouch. Aí ela dizia que a mãe dela, a avó dela, trabalharam na casa dessa família, e ela, como os outros elfos domésticos, gostavam de servir as famílias, e era motivado de honra por eles. Eles tinham essa admiração pelos bruxos, né? Queriam honrar a família, era um negócio estranho. E interessante é que os elfos, eles tinham poderes, eles eram muito poderosos, e mesmo assim eles aceitavam ali a subserviência, aceitavam trabalhar para os trouxas naquelas condições miseráveis. Só que o Sr. Crouch, ele foi bem incisivo sobre isso, e ele não se importou com a Wink. E foi por causa dessa cena que a Hermione presenciou que ela decidiu fundar o FALE, que é o Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos. Porque ela ficou tão indignada com o jeito que o Bartol Crouch Sr. tratou a Wink, que ela quis criar algo para ajudar, para libertar eles da escravidão. Então, foi isso que motivou toda essa fundação, foi isso que, por causa disso, que mostrou lá a cozinha de Hogwarts, mostrou os elfos domésticos de Hogwarts. E tem mais nessa história, tá? Tem muito mais por trás da Wink, junto com a família Crouch, que não vai dar para contar aqui. Se você ficou curioso, se quiser que eu faça um vídeo sobre isso também, comenta aí embaixo. Continuando no filme O Cálice de Fogo, nós vamos para o próximo personagem, que se chama Ludo Bagman. Eu já vou começar falando que foi por causa dele que os gêmeos Weasley conseguiram dinheiro para montar sua loja, acredita? O Ludo Bagman, ele era um jogador de quadribol aposentado que conseguiu um cargo no Ministério da Magia como chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Inclusive, foi ele que organizou a Copa Mundial de Quadribol, que a gente viu no início do filme do Cálice de Fogo. Só que ele tinha um vício, ele apostava muito, e isso colocou ele muito enrascada, porque às vezes ele não tinha dinheiro para pagar.
E por causa do posto dele, de chefe do departamento dos jogos e esportes mágicos, junto com o Bartol Crouch Sr., que é o cara que a gente acabou de falar sobre ele aqui, o chefe da Wink, lembra? Eles organizaram um torneio tribruxo juntos. E quando ele viu que o nome do Harry saiu de dentro da taça, ele ficou muito animado. Porque o Harry era o menino que sobreviveu, né? Quem não conhecia o Harry de perto achava que ele era muito poderoso, mas ele só era um adolescente. Mas eles achavam isso porque não sabiam como ele tinha sobrevivido do Voldemort, né, quando tentou matar ele. Não sabiam que o Harry não fez nada para isso acontecer, que foi uma consequência do ato da mãe dele, que a mãe dele acabou salvando ele, né? Então, como ele achava que o Harry era muito poderoso, ele ficou muito animado, porque ele achou que ele tinha muita chance de ganhar o torneio Tribruxo nas apostas dele, né? Que ele podia apostar que ele ia ganhar. Além disso, como ele era o cara que organizava o torneio Tribruxo, ele viu isso como uma oportunidade de roubar ao seu favor, entendeu? De ficar dando dicas pro Harry. Por quê? Porque ele tinha apostado no menino, então o interesse dele era que ele ganhasse. O que ele fazia? Ele ia no Harry e dava dicas para ele, assim, sem que o Harry perguntasse. E o Harry, né, do bom coração que ele é, honesto do jeito que ele era, ele negava, ele falava que não queria, que não precisava, mas o Ludo tentava ainda assim interferir e dar dicas para ele para fazer com que ele ganhasse, para que isso favorecesse ele e ele pudesse ganhar ali as apostas. Então o que ele fez? Ele foi lá e apostou que o Harry ia ganhar o torneio. O Harry ganhou o torneio, só que ele não ganhou sozinho. Deu empate com o Cedrico. E por causa disso, o Ludo perdeu a aposta. E uma das pessoas que ele ficou devendo foi os gêmeos Weasley. E era com esse dinheiro, que o Fred e o Jorge iriam usar para abrir a loja deles. Como o Ludo Bagman não pagou eles e acabou fugindo de todas as pessoas que estavam cobrando ele, ele fugiu, ele desapareceu. Os gêmeos ficaram tão chateados que eles não iriam conseguir abrir a sua loja. E eles estavam conversando sobre isso, o Harry ficou sabendo, e quando o Harry viu isso, ele, com seu bom coração de Harry Potter, ofereceu o dinheiro que ele ganhou como prêmio. Pois é, isso mesmo, o ganhador do torneio Tribruxo tinha direito a 1.000 galeões. Só que o Harry deu tudo para o Fred e para o George começarem sua loja. Doou todo o dinheiro. Então, olha só, se você não sabia disso, eu tô merecendo seu like, não tô? Curte aí também, se inscreve para fazer parte da família Potter, porque o próximo personagem a gente já vai falar dele. E você viu que a gente não fica sabendo como que os gêmeos Weasley conseguiram dinheiro para poder fazer toda aquela loja que eles fizeram. Quem deu para eles foi o Harry, mas isso só aconteceu porque o Ludo Bagman estava aí na história. Sem ele, eles não conseguiram contar como que eles conseguiram o dinheiro lá no filme, né? Como que eles construíram aquela loja. E a gente sabendo que eles vieram de família pobre, né? A gente não tem ideia de como que isso aconteceu. E tudo isso por causa do Ludo Bagman. Então, será que ele vai aparecer nas séries? Então, vamos falar agora do professor Binks. Imagina você ter um professor que é um fantasma. Você ia dar migué, né? Eu sei que você ia dar migué. Ele é um fantasma, o que ele ia fazer? Nada, pois é. Então, o professor Binks é um fantasma. Que antes disso, quando ele era vivo, ele já era professor de Hogwarts. Só que ninguém sabe ao certo como que ele morreu. Acredita-se que foi por causa de um incêndio. Mas o que aconteceu é que simplesmente no dia seguinte que ele morreu, ele simplesmente foi trabalhar, foi dar aula. Só que ele era um fantasma agora. Imagina, você tá lá de boa, indo assistir as suas aulas e do nada chega o seu professor que ontem estava vivo, hoje é um fantasma. Vai levar um susto, né? Eles só não devem ter levado muito susto porque eles estão acostumados com fantasmas andando lá por Hogwarts. E nunca mais ele parou de dar aula. Então ele foi, nunca mais parou. O pessoal que se vire. Então, eu não sei se as aulas dele eram tão chatas assim quando ele era vivo ou se ficaram chatas depois que ele virou fantasma. Porque no livro descreve que a aula dele era muito monótona. Tão monótona que ninguém conseguia prestar atenção. Sabe aquela aula da escola que o professor fala sempre no mesmo tom, com cara de preguiça, fala sem parar? Quando você não aguenta ficar acordado? Era assim que era as aulas do professor Binks. Por isso, geralmente, era na aula dele que o Harry, Ron e a Hermione usavam para planejar e conversar sobre as várias coisas que eles planejavam ali e conversavam. Ah, só que eu esqueci de falar o que ele ensinava, né? Ele ensinava a história da magia.
Eu acho um assunto interessantíssimo. Eu adoraria estar numa aula dessas. Mas o problema não é assunto, é o professor, né, que consegue deixar a história da magia desinteressante. Eu também ia dormir. Mas teve uma aula em particular que foi a mais interessante de todas. Foi lá em Câmara Secreta. A Hermione perguntou para ele o que era a Câmara Secreta. Pois é, não foi a professora McGonagall, como mostra nos filmes, foi o professor Binns. E é ele que conta tudo. E pela primeira vez na vida, todos os alunos prestaram atenção e ficaram interessados no que ele estava falando. Então, esse personagem dá para ser descartado? Dá, porque a gente viu que facilmente ele foi trocado pela McGonagall quando ele teve um papel importante ali, que foi explicar o que aconteceu na Câmara Secreta. Mas ia ser legal ver os meninos dormindo na sala, assistindo às aulas do Professor Fantasma. Ia ser legal. Eles fazendo todas as macuminando ali as coisas que eles iam fazer lá na sala do professor, enquanto ele está dando aula, o povo está dormindo. Sim. Agora, o que esse professor fazia que não dava uma bronca no povo que ficava dormindo e que ficava conversando? Como que dava para conversar ali se estava todo mundo dormindo, se o professor estava lá falando? Com certeza as pessoas estavam ouvindo o que eles estavam falando, a não ser que eles estivessem cochichando muito, mas para cochichar a ponto do outro ouvir, você tem que estar muito pertinho. Então, não sei como que eles faziam, mas ia ser interessante ver ele na série para ver todo esse contexto, né? Dar umas risadas aí do professor dando aula, o povo dormindo e etc. O personagem que a gente vai falar agora, ele já foi confirmado que estará na série. Se você viu o vídeo que eu fiz, que se chama Tudo sobre a série de Harry Potter até agora, se você não viu, vai lá ver, porque eu tô falando que o Pirraça já foi confirmado, tá? E um monte de outras coisas que você tem que descobrir para ficar pronto para a série quando ela chegar. E a parte que eu mais gosto dele é lá na Ordem da Fênix, por causa do que ele faz com a Umbridge. Eu vou contar para vocês, a gente vai chegar lá. Só que eu tô falando do Pirraça, né? Porque antes eu vou explicar para vocês quem que é o Pirraça, o que ele é, o que ele faz. No livro chamam ele de Poltergeist. E a diferença dele para um fantasma, por quê? Porque ele fica flutuando, né? Porque ele consegue ultrapassar as coisas. Então, por isso que ele pode ser confundido com fantasma, só que ele não é. Chama de Poltergeist, porque ele pode ficar invisível quando ele quer, mas também ele consegue ter uma forma física, é por isso que ele consegue mexer as coisas, tacar coisa nos alunos e etc. Ele está lá na escola desde que a escola foi fundada. E ele vive, a meta da vida dele é atormentar os alunos, os zeladores e os professores. Não é à toa que lá no livro ninguém, mas ninguém mesmo, gosta do Pirraça. Nem os fantasmas gostam dele. E a única vez que alguém gostou dele, inclusive eu, foi quando ele se juntou com os alunos para atormentar a vida da Umbridge. Vocês lembram lá quando os gêmeos decidiram ir embora da escola? E eles soltaram aqueles fogos de artifício em formato de dragão bem no meio das provas e deixaram a Umbridge furiosa. E antes de sair, eles fizeram com que o Pirraça prometesse que ele ia atormentar a vida da Umbridge. E assim ele fez. E apesar dele ficar enchendo o saco de todo mundo, ele vai ser muito divertido ver as peças que ele vai pregar na série. Porque os produtores, quando estavam confirmando que ele ia estar na série, falaram que vai ter muitas cenas engraçadas, divertidas, que a gente vai se divertir muito com eles. O link do vídeo que eu falo sobre todas as coisas que já sabemos até agora sobre a série tá embaixo na descrição, tá? Se você quiser ver depois de acabar esse vídeo. Próximo. Você sabia que tem um membro da família Weasley que a gente não conheceu? Mas a gente ouviu falar dele nos filmes. Ele é o Carlinhos Weasley, que trabalha com dragões. E ele já tinha se formado em Hogwarts quando o trio entrou na escola. Inclusive, quem ajuda eles a se livrarem daquele dragão que o Hagrid arranjou no primeiro livro é o Carlinhos. Porque tem uns amigos dele que estariam passando por ali e poderiam pegar o Norberto, que depois a gente descobriu que é fêmea, na verdade, né? Que é a Norberta. E os amigos dele iam levar o dragão pra Romênia para ser cuidado por ele. Iam estar passando lá por perto de Hogwarts, iam pegar o dragão e levar pra Romênia para ser cuidado por eles. E lá no filme do Prisioneiro de Azkaban, a gente vê ele só em uma foto, em uma reportagem que mostra a família Weasley toda no Egito em uma viagem que eles fizeram para lá. E tem uma pequena fotinha do Carlinhos. E lá no Cálice de Fogo, ele que ajuda com os dragões lá na primeira prova do torneio Tribruxo.
Ele foi membro da Ordem da Fênix e ele também participou da Batalha de Hogwarts e chegou com reforços lá no final da batalha. Ou seja, no total, a família Weasley tem 7 ruivinhos. E a gente só conheceu 6 nos filmes. E chegamos no último personagem que eu vou citar. Se você não se inscreveu ainda, depois de me assistir por todo esse tempo, larga de ser trouxa e me ajuda a chegar a 1000 inscritos, por favor. Já que você já curtiu o vídeo, porque eu tenho certeza que você já curtiu, eu não vou falar de um personagem só, mas de uma legião de personagens, que são os elfos domésticos que trabalham em Hogwarts. Pois é, você sabia dessa? São muitos, mas muitos elfos domésticos mesmo. Eles que fazem a comida, eles que preparam as festas, eles que movem os malões e os pertences dos alunos para os quartos quando eles chegam em Hogwarts. São eles que limpam os dormitórios e provavelmente também eles limpam outras áreas do castelo também. E a gente descobre da existência deles lá no Cálice de Fogo. Nossa, sério, isso eu vou querer ver muito, mas muito mesmo. Porque o Harry, Ron e Hermione, eles até visitam a cozinha lá no Cálice de Fogo. Pois é, os elfos lá cozinhando e eles visitam a cozinha, conversam com o Dobby, porque você não sabe disso, mas o Dobby também trabalha em Hogwarts, depois que ele foi libertado ali pelo Malfoy, ele foi contratado para trabalhar em Hogwarts. Comenta aqui embaixo qual personagem vocês mais gostariam de ver na série.